Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer uma live aqui pelo Instagram e a entrevista aqui na rádio FM Nota 10 com a Elaine. Gente, tem tanta coisa, pensa uma pessoa que é um poço de conhecimento, é a dona Elaine aqui, ó. Vai contar muitas coisas, terapeuta maravilhosa, leitora de almas. Olha que maravilha! E tem muito mais, tá? Que nós vamos trocar aqui a ideia e vou fazer algumas perguntas. Você que tá no Instagram, manda aí algumas perguntas. Nós vamos dar um jeito de ler, porque tá um pouco longe. E assim, o óculos não dá para ler muito assim. E aqui, vamos lá? Vamos começar, já tá na hora. Bora. É agora. É agora ou nunca, né? Solta a vinheta. Gente, tá frio aí? Que aqui tá. Tá não, tá. Eu tô suando. Ah, tá tudo certo. A Rádio da Cidade Morena apresenta programa Hipnopapo com a hipnoterapeuta Roberta Coelho. Participe pelo WhatsApp 3222 4572. Rádio FM Nota 10, 106.3. A Rádio da Cidade Morena. Bom dia, bom dia, bom dia, Campo Grande. Bom dia, o povo que tá me escutando de tudo quanto é lugar. Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Hipnopapo na FM Nota 10. Olha só, eu já vou adiantando, hein? Manda perguntas para nós no 3222-4572, 3222-4572. E eu sempre falo aqui no meu programa, sempre falo que somos o que pensamos. Então, o que você está pensando? Como é que está a sua vida, o seu dia a dia, os seus relacionamentos, o seu faturamento, a sua família, o seu ir e vir? Como é que está isso daí? E hoje eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa. Eu a conheci porque assim, o universo ele é maravilhoso. Ele traz pessoas para ir somando durante a nossa trajetória, nessa vida incrível que nós temos. Você já acordou hoje? Quando você acordou, você agradeceu pela tua vida? Se você não fez isso, toma vergonha na sua cara e agradeça agora. Agradeça a sua vida, agradeça aonde você mora, agradeça ao lugar onde você acordou, agradeça para onde você vai, agradeça de onde você está, que é muito importante. E hoje eu vou falar com a especialista em leitura de alma. Ai, gente, que assunto maravilhoso. Ela trabalha há 30 anos com medicina quântica, criadora da tecnologia e fundadora da empresa Filha do Sol, tecnologia FMC. Fundadora da empresa Filha do Sol, produtora artesanal de extratos fitoterápicos, medicinais, médium de cura e mestra reikiana. Que mulher, hein? Bom dia. Elaine, seja muito bem-vinda. Vamos aqui trocar informações. E ela também é hipnoterapeuta não verbal, porque ela fez curso comigo. Elaine, vamos lá, dê bom dia para esse povo maravilhoso. Bom dia, Cidade Morena. Bom dia, Instagram. Gratidão, Roberta, por me receber aqui. Emocionada porque essa história que eu vou contar hoje, você que está nos ouvindo, é uma história que vai ser verbalizada pela primeira vez. Ai, que lindo! Movimentos inusitados que o universo nos traz também nos enriquece. E você que está chegando agora na Cidade Morena, FM Nota 10, fica grudadinho porque eu vim para te emocionar, para te mostrar um caminho para você, mulher, que sofre de depressão, até aquelas piores depressões suicidas. Eu já tive nesse buraco durante quase 5 anos. E essa história é uma história profunda de superação, de muitas dores, mas de uma vitória. Bom, eu tô aqui. Eu sou a Vitória. Olha só que lindo, né? É muito interessante quando nós trazemos justamente pessoas que estiveram no lugar, estiveram naquele lugar que, no caso, você vai contar a sua história. E eu quero que você comece contando para nós. Ixi, eu não chamei a música, né? Mas vai deixar para outra hora. A gente deixa pro final, porque a história é muito legal. Pessoal, espera a música pro final. Aí a gente deixa ela rolar inteira. Como é que você chegou
na Filha do Sol, que é a sua empresa. Como é que você criou, como é que você chegou nisso? Conta aí pra mim, como é que foi toda essa trajetória? E o que é a Filha do Sol também? Sim. Roberta, por muitos anos eu vivi um relacionamento muito disfuncional e isso me deixou quebrada de dentro e por fora. Quando eu me separei, eu tinha 44 anos e fazia 22, ou seja, eu vivi metade da minha vida num casamento muito difícil. E a riqueza que saiu desse casamento foram os meus 3 filhos, né? Que são as luzes da minha vida. Mas quem vive num casamento difícil sabe que a nossa alma adoece. É um desespero, a tristeza, o não amparo. E eu desenvolvi em 22 anos fibromialgia, endometriose e uma depressão severa, que eu achava que era só uma tristeza, tá, gente? Olha só, anota aí. Eu achava que era apenas uma tristeza, que logo ia passar. E essa depressão, ela se transformou numa pressão suicida, uma depressão suicida. A gente acorda numa tristeza que é assim, meu Deus, mais um dia. Eu vou ter que viver mais um dia. Sabe o que é essa dor? Só quem vive na depressão sabe o pesadelo que é isso. E uma constante sensação de fracasso. E a minha saúde entrou em colapso. Não raro, depois dessa separação, eu com 3 filhos pequenos, eu não tinha rede de apoio, tá? E houve um convite para a gente mudar para o Paraná. Você morava onde? Aqui em Campo Grande. Ah, aqui em Campo Grande. Campo Grande tem... Eu era piolho de centro espírita aqui e de hospital. Eram 2 atividades, estudo e... Na época eu era espírita, eu fui espírita por mais de 20 anos. Uma grande escola para mim. E nesse processo, Roberta, eu fui convidada para ir para o Paraná, depois da separação. Aí eu pensei, gente, que delícia, novos ares, vai ser maravilhoso. Você vai para uma cidade que ninguém te conhece, ou seja, você pode ser um outro eu ali, entendeu? Existia a curva da... Você saía daquela, ficava alegre, aí voltava naquela tristeza que você não identificava, que realmente era uma depressão. Como é que foi isso, sim? Por que eu tô te perguntando isso? Porque existe várias mulheres que estão vendo nós aqui no Instagram ou nos ouvindo na rádio, que ela vai se identificar com o que você vai contar. Porque eu também estive nesse lugar, mas não suicida. Você já foi mais fundo, já teve essa ideação. Mas eu quero que você só entra nesse detalhe. A depressão, para mim, ela chegou como uma tristeza. Era um desânimo, um sentimento de que nada tinha valor, sabe? Você vivia, você se arrastava. Eu comecei a sentir que algo estava errado quando eu comecei a acordar e pensar, como é que eu vou acabar com a minha vida hoje? Forte isso, hein? Como que eu vou viver mais um dia hoje? No estresse, toda a dor que eu vivia no relacionamento. Entende? E aí era assim, eu acordava e falava assim, poxa, mas eu tenho que sair dessa situação e os meus filhos, eu tenho que levar eles comigo. Mais forte ainda. Muito. E como espírita, com consciência cósmica que eu tenho, eu sabia que sair do corpo não ia resolver meu problema. Não era a resolução. Não, entende? E o preço kármico de um suicida não é fácil. Não é fácil. Então, para mim, tirar a minha vida não era uma alternativa, mas foi um sofrimento constante, porque o desejo era de não estar aqui. Não queria estar aqui. Aí, voltando para a nossa história. Quando eu terminei o relacionamento, que eu tive forças, tá, gente? A gente fala assim, terminou o relacionamento. Não, eu demorei anos para juntar poucos cacos que eu tinha. Eu não tinha o conhecimento das terapias que eu tenho hoje. Era outra Elaine. Sim. Era uma jovem senhora com filhos pequenos e despreparada de nível emocional. Porque, infelizmente, nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E isso... Eu queria falar um palavrão, mas não posso.
Isso lasca com tudo, porque quando você não identifica suas emoções, você não sabe como administrar aquilo que você está sentindo. Você administra de forma errada. Exatamente. Então, essa imaturidade, mulheres, de não saber reconhecer as próprias emoções, te coloca num lugar de despreparo total para qualquer tipo de relacionamento. Seja de amizade, seja de casamento, seja de parceria, porque você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, as emoções que vêm, elas ficam te borbulhando. E elas podem te arrastar para um buraco. Foi pro buraco da depressão que eu fui. Foi muita dor. E eu juntei durante anos, sabe? Uma estrutura interna para conseguir sair do relacionamento. Porque o narcisista, ele tira tudo de você. Ele tira a sua coragem. Olha que dado importante que você falou agora. O narcisista, ele tira tudo de você. Ele tira a tua coragem, ele tira as tuas amizades, ele tira a tua força, ele tira a tua beleza. Então, o relacionamento abusivo, quando você não conhece as emoções, você não sabe que o outro tá te manipulando, Roberta. É. Entendeu isso? Se tu não conheces as suas emoções, se você não sabe, não, essa emoção eu tô sentindo porque aquela palavra que foi usada contra mim me machucou, por que machucou? A gente tem que fazer perguntas. E então ele te destrói por dentro, ele te destrói a sua rede de amizades. E você fica isolada naquela dor, você vive um relacionamento onde você é a prisioneira da própria ignorância. Exatamente. Por isso hoje, eu até falei com a Rejane na semana passada, na entrevista, hoje quando nós começamos o Instagram, o YouTube, os livros, tudo que você tem à mão, que você pode... eu sei que eu preciso de terapia, mas hoje, nesse momento, eu não consigo pagar uma terapia para mim. Gente, mas no de graça tem um monte de ferramenta que você pode ouvir. Permita-se. Só que nós temos que, primeiro, eu tenho que entender, ter essa inteligência emocional. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro. Por que de hora eu tenho raiva, daqui a pouco eu tenho medo, daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco eu tô sorrindo. O que está causando isso daí? Qual que são os gatilhos, né? Isso hoje é difundido. Mas há 10 anos atrás você não escutava isso acontecer, esse movimento. Hoje as coisas estão acontecendo. Então hoje está ficando claro para a população. Estamos aqui numa rádio, falando sobre esse assunto, transmitindo uma live pelo Instagram. Ok. As pessoas que estão aqui querendo realmente olhar para dentro de si, estão aqui ouvindo. Vão elaborar perguntas, vão tirar as dúvidas, tanto comigo quanto com você. Só que, e esse despertar, né? Que aí, onde nós vamos chegar aí, quando você foi para Paraná? Isso. E aí, como é que foi isso? Não, e você pensa, sair depois de 22 anos de um relacionamento muito complicado, aí surgiu, vamos pro Paraná, vamos curtir pro Paraná. Falei, gente, tudo de bom, né? Vamos, cidade nova, novos ares. A felicidade durou pouco. Chegando lá, o meu pai ficou muito doente. E eu virei cuidadora. Quem já foi cuidadora sabe o BO emocional que é, porque exige tudo de você. E exige de uma profundidade que nos machuca, entende? Porque você não consegue, no meu caso, eu não conseguia impor um limite até onde eu poderia ir. Então eu fui abrindo mão de tudo, da minha vida social, eu fui abrindo mão do meu trabalho. Então eu cuidava de casa, tinha meus 3 filhos, morava sobrinho e meu pai. Nós morávamos juntos, ninguém morava com ninguém. Sim. Então, e aí ele severamente doente por 3 anos, que para mim pareceram 10. Durante 3 anos eu fui cuidadora. Aí, o que já estava estragado por 22 anos, naquela situação, piorou, porque daí eu tinha enxaqueca a cada 4 dias, a fibromialgia judia da alma. Ainda mais você tendo que cuidar da pessoa e sentindo as dores da fibromialgia. E sentindo as dores do meu pai, porque
como eu sou muito sensível, e a minha mediunidade é aquela que ouve as palavras que não foram ditas e enxerga aquilo que as pessoas não veem. Então, eu acompanhei o desenlace dele, eu acompanhei as dores espirituais, as dores emocionais dele, e isso me machucava, entendeu? Me machucava porque eu já estava machucada, gente. Quando você está fortalecida, você dá conta. Agora, quando você vem de 22 anos, não foram 22, né? O ano bom foi só o primeiro. Então foram 21 anos muito difíceis, onde o corpo desenvolveu todos esses problemas, aí mais 3 anos cuidando do pai. Aí eu falei, gente do céu, lascou tudo. E eu fui para o fundo do poço. Eu fui para o fundo do poço e no movimento depois do desenlace do meu pai, que foi uma história à parte, é uma história espiritual, o desenlace dele, porque eu pude começar a experimentar as técnicas. Eu contava para ele, pai, eu aprendi tal coisa. Ele falava assim, será que vai dar certo? Eu falei, e aí? Ele, experimenta em mim. Então a gente teve essa troca. Porque ele falava, eu não tenho nada a perder, eu tô morrendo mesmo. Olha só, oh meu Deus do Ele céu. verbalizou isso uma vez só. Então ele e eu, porque tudo que eu tenho hoje de técnicas, eu usei em mim primeiro, gente. Tudo que eu faço, eu usei em mim. Eu sou o meu grande laboratório. Aí eu tive ele. E a experiência com ele foi muito rica, porque nós ficamos conectados energeticamente. Então, como a minha energia é uma energia de cura, que ela acalma e tira dor, então ele sempre estava calmo e não tinha dor. Ele teve câncer no corpo inteiro dele, nos ossos. E ele não sentiu dor. Olha que bom. Não sentiu dor. Mas eu paguei um preço por isso, tá? Eu paguei um preço por isso. Paguei com honra. Então, eu fui pro fundo do poço, gente. Fui pro fundo do poço. Aí meu pai morreu. No terceiro dia eu fui comunicada que a minha cunhada e o meu irmão queriam que eu desocupasse a casa em 20 dias. Aí eu perdi o chão, porque eu não tive tempo nem de elaborar meu luto. E eu precisei, então, me desfazer da loja, do meu ateliê e dar um jeito para onde que eu ia, ainda enlutada e observação. Quem ficava com ele no hospital era eu. Então, a última semana foi enfiado dentro do hospital. Sim. E o hospital tu não dorme, tu não come direito, sabe como é que é? Cuidadora. Então, no terceiro dia da morte que a gente enterrou ele, eu recebi um comunicado que eu tinha que desocupar a casa. Aí, o que tava ruim ficou pior, porque daí me bateu um desespero, e agora o que eu faço? Sim. Né? Aí eu falei assim, bom, meu namorado na época falou assim, vem descansar na praia. Sim. Aí eu virei para os meus filhos e falei, olha, vocês vão ficar com o papai agora, 2 jovens, vocês vão ficar com o pai, porque eu precisava ter um tempo para mim, eu precisava botar minha cabeça no lugar. E eu tava doente, tinha quedas de cabelo, agora eu tô com cabelão, mas, sabe, era tufos de cabelo. Olha que interessante que você traz, né? As pessoas têm queda de cabelo e não olha a parte emocional. Não olha a parte emocional. Completamente relacionado. Completamente. Observa nos momentos de maior estresse, maior desafio da vida, como você passa assim e sai aquele tufo de cabelo. Parece que tá uma parte de você saindo. Exatamente. Você se desmancha na dor. É isso aí. É bem isso daí. Tem uma pergunta. Ah, sim. Faça. A Vilma, da Nova Campo Grande, está dizendo que o programa está sensacional. Parabéns pelo programa, ela diz, né? Obrigado, Vilma. Um grande beijo pra você. Ela disse aqui que ela se separou faz 5 anos. Ela se separou. O ex-marido dela, o ex-esposo, era narcisista, né? E tirou tudo. Só faltou tirar a alma dela, né? E não conseguiu. Mas agora ela vive presa, porque ela tem uma filha e realmente a filha não gosta dela, não vai visitar ela, tudo devido a um problema que teve com o pai, e a menina ficou do lado do pai e não ficou do lado dela. Então ela sofre com isso e às vezes ela tem vontade de tirar a vida dela. Né? Não tira não, Vilma. Não tira não, que a tua vida é muito preciosa.
E a gente vai dar jeito de, até o final desse programa, falar um pouquinho mais. Aí, Roberta, muito obrigada pelo seu relato, muito obrigada por você abrir o seu coração, porque eu conheço essa dor. E essa dor é avassaladora. Ela rasga a gente no meio. E você vê como que o narcisista, ele é profissional em colocar aqueles que nos amam contra nós. Ele é profissional. Eu conheço bem. E aí você vai ter essa pergunta respondida, escuta a nossa conversa, e conforme vai vindo aí o que a Elaine vai compartilhar conosco, Vilma, pode mandar mais perguntas e ela vai falar mais sobre isso, que ela vai concluir aqui. E eu tenho certeza que vai responder muita coisa boa para você. Na continuação dessa história, o mais impressionante foi que eu fui pra praia e pensando assim, nossa, morar na praia, né, gente? Só que aí quando eu cheguei na praia, que eu desarmei, aí eu caí de cama, gente. Eu caí de cama. Aí toda loucura, todo desespero, todos os medos, todas as frustrações vieram à tona. Aí o cabelo caiu mesmo. Eu falei, vou ficar careca. Meus filhos vão lembrar. Eu fiz uma trancinha assim, ó. Eu mesmo catei a tesoura e crau. Prendi. Falei assim, eu não aguento ver o meu cabelo caindo desse jeito. Eu tô me desmanchando aqui. E aí tu entra no SUS, né? A gente acha o máximo você entrar no SUS, você vai sair com cartelinha de remédio lá. Pois é. A população ainda não acordou para entender por que o queijo é grátis na ratoeira. O dia que as pessoas acordarem, elas vão voltar a sua mente para a natureza. Anotou isso? Ótimo. Põe no caderninho. Voltando a Elaine para a praia. Elaine na praia, doente. Aí as perebas, gente, foi tudo. Brotou dor de cabeça, brotou tudo e você vai no posto, você tem pressão alta, você tem isso, toca remédio. E eu me intoxiquei. Cheguei a baixar o hospital, com todos os sintomas que você lê lá na losartana, e você lê na losartana lá, eu passei por tudo aquilo ali. Aí eu falei, não é possível, o que está acontecendo, né? Ou seja, o que está acontecendo é que o sistema trata a doença. É só tópico. Fica tratando ali a doença, mas nunca olha para a causa. Não tem profundidade, gente. Não olha para a causa. Aí toda doente, perebenta daquele jeito, uma amiga minha amada, lá do Rio de Janeiro, tem uma filha que é farmacêutica, falou, minha filha, eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito. Minha filha, que é bioquímica, vai te ensinar a fazer um extrato medicinal. Na verdade, ela usou o nome Tintura Mãe. Achei lindo esse nome, né? Tudo que vai mãe eu acho o máximo. Aí falei assim, gente, agora eu vou caçar planta, né? Tô na praia, saí andando. E onde eu olhava, saltava aos olhos uma planta amarela, uma margarida gigante. Eu catei a flor, catei um monte de folhas, devidamente cortada com a mão, porque eu recebi todas as instruções possíveis, né? Tive uma aula, aprendi a fazer isso. Nome da planta, Mão de Deus. Que linda! Então, assim, pra gente que sabe que não existe nada ao acaso, quando eu pesquisei e vi o nome dessa planta, eu achei o máximo. Com certeza. Eu falei, isso é um sinal. É um sinal que a coisa está acontecendo. E fiz. E o mais incrível é que durante todo o processo de elaboração dessa medicina, eu me reconectei com uma Elaine que eu não sabia que existia. Olha que lindo. Porque eu sou neta de índio. Olha só. Eu tenho pé na tribo. Eu tenho um amor pela África por conta da história da minha avó que tinha um centro espírita em Maringá. E eu cresci com a população negra, que ela dava todo o amparo tem um nome específico isso. Um lugar onde ficavam os ex-escravos, pessoas que tinham sido escravizadas. Era isso, quilombola, um colombo, uma coisa parecida. E ela, então, ministrava aula para as crianças
tá? E dava apoio psicoespiritual para toda essa população negra. Então, eu estudava na escolinha dela, então eu sempre tinha uma mãozinha negra, assim, puxando meus cabelos. E o meu questionamento, por que eu não tinha mola, gente? Por que eu não tinha molinha no meu cabelo? Igual todas neguinhas ali, entendeu? Então, eu tenho um amor, uma admiração por essa raça que é a minha raça. Eu falo que se a minha alma, se a alma tivesse cor, a minha ia ser da cor dos negros. Ai, que linda! Aí, então, a minha paixão por isso. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Aí, lá na praia, com a planta Mão de Deus, eu comecei a duvidar que aquilo seria capaz de curar alguma coisa em mim. Porque a minha mente, ela estava completamente programada para o balcão de farmácia. E eu demorei meses para entender o porquê que eu não estava botando fé naquilo. Porque é muito simples, gente. Você pegar uma planta, você manipular. Com a minha sensibilidade, eu conseguia me conectar com a fitoenergética daquela planta. Então, eu fazia uma leitura da alma daquela planta. E mesmo assim, a minha mente era o balcão de farmácia. Balcão de farmácia. Porque eu compro vidinha mais fácil, é colorido, faz barulho, né? É mais fácil. Lá. E dá um trabalho. Gente, é muito mais fácil. Você vai lá na farmácia, compra e põe na boca e toma. E você Olha que não facilidade. duvida. E, Roberto, você não duvida. Exatamente. Né? Ninguém Porque duvida. O carinha lá, bonitinho de jaleco branco, fala assim, você tem que tomar isso aqui. É lei. Você não pode nem questionar. Então, eu passei por um processo de entender que eu sou natureza. Eu sou natureza. Todos os elementos que compõem o meu corpo é o mesmo das plantas, da terra, da areia que eu andava. E aquilo me levou para um mergulho dentro de mim mesma, aonde eu encontrei a Elaine Xamã. Ai, que delícia. Eu morei em cima do Sambaqui Elefante Branco. Pesquisa aí, depois que terminar a nossa entrevista, pesquisa aí, Sambaqui Elefante Branco. Que lugar maravilhoso. Um templo de 5.000 anos. E eu ali, naquela conexão toda, vivenciando uma história espiritual, entendeu? Que ia mudar para sempre a minha vida. E foi aí, o mais difícil nesse processo foi entender que aquela plantinha seria capaz de fazer algum movimento em mim. Mas, como eu disse antes, eu sou meu laboratório. Eu crio e eu experimento em mim. E eu fui tirando as minhas dúvidas que estavam acumuladas, todo aquele estresse, toda aquela angústia. E eu comecei a sentir no meu corpo as mágoas se dissolvendo a cada dia que eu me medicava com as tinturas. Olha que incrível. Olha que maravilhoso. Eu tenho um conhecimento com ervas também, eu só divulgo muito, muito pouco mesmo. E quando você consegue conectar com essa energia, com a natureza, com as ervas, você vê também que são tratamentos que perduram. Você sente aquilo dentro de você, a transformação. É muito forte. E quem não acredita nisso, sabe que existe ervas boas. Bom, a erva, ela é como... Também ela tem aquela erva que é como se fosse um veneno. Então, quem não acredita sabe que ao passo que existe muita coisa boa na natureza, também existe muita coisa... A gente sabe das histórias, né? Do que faziam com ervas antigamente. Ou seja, as ervas estão para nos servir e nos trabalhar dentro de nós. É muito forte. Eu te falo como relato, que para mim é muito importante. Eu preciso confessar que eu ganhei um extrato dessa mulher maravilhosa aqui. Gente, o que é aquilo? Maravilhoso, amei. Eu já indiquei para umas 2, 3 amigas. Toma aqui isso aqui, ó. Que maravilhoso que é. É incrível. Porque nós podemos fazer uma associação quando faz um processo com hipnoterapia, com os extratos. Com certeza é maravilhoso. Sim. Eu sempre falo que a medicina integrativa, ela é eficaz.
não só trilhando um caminho só, ela é extremamente eficaz. Mas e aí? Quando você viu essa mudança incrível acontecendo dentro de você, passo a passo, foi caindo aí as cascas da dor, como é que foi esse processo? Com o tempo, eu comecei a observar que os extratos começaram as enxaquecas. Abaixa ali pra mim. Aí, voltamos. Eu comecei a sentir que as enxaquecas diminuíram, as dores da fibromialgia já começaram a se tornar suportáveis, né? Quem tem fibro sabe o horror que é. E a minha saúde, ela começou a ser restaurada na mesma proporção que a minha mente e as minhas emoções. Aí eu falei, gente, tem coisa nisso. E a paixão foi tão grande, a minha reconexão com a natureza, porque a gente mora na cidade, a gente se desconecta. Sim. A gente esquece o poder que é tirar o calçado e andar de pé no chão, na grama, na terra, sabe? De olhar as plantas, de se conectar com a energia delas, porque a gente faz parte da natureza. E essa conexão, ela me devolveu a vida. Olha que lindo. Essa reconexão com a natureza, o uso dos extratos medicinais devolveram a vida para mim. E a vida emocional, que é aquela que tinha sido destruída. É a Vilma, né? Viu, Vilma? Escuta bem o que eu estou te dizendo. A natureza, ela nos reconecta com a vida novamente. Porque nós somos um poderio tão grande de energia e que a gente se permite, em vários níveis, viver relacionamentos abusivos porque a gente não aprendeu a se amar. A gente foi destruída por dentro porque nós não tínhamos ferramentas para nos mantermos íntegras, para a gente manter aquilo que é inegociável na nossa vida. E a nossa paz, ela é inegociável. Então, hoje, Roberta, você olha para uma mulher aqui na tua frente e eu sou uma mulher curada pelos extratos. E é aí que eu respondo a primeira pergunta, como que nasceu o Filha do Sol? Lá na praia, junto com esse movimento todo que você está me acompanhando, que está me ouvindo através dessa FM Cidade Morena, eu passei a ser protetora dos animais. Os bichinhos vêm em busca de socorro e eu me tornei protetora. Então, houve um movimento muito grande da Elaine curada, tá? A Elaine não tinha mais enxaqueca, a Elaine saiu da depressão, a Elaine não pensava mais em como ela ia se matar, curada da fibromialgia, tá? E da endometriose, sem cirurgias, sem ficar tomando aqueles remédios horríveis de balcão de farmácia. A medicina da natureza me curou. E nesse processo, a gente passou pela flaudemia. E nessa flaudemia, é isso mesmo que você está me ouvindo. E nessa flaudemia, o medo das pessoas foram tantos que eles começaram a abandonar cachorros aos rodos na praia. Então, o passeio na praia trazia dois debaixo do braço. E chegou um momento em casa que eu não tinha espaço no quintal. De tanto cachorro? De tanto. E nessa época eu já era terapeuta. Eu já atuava como terapeuta, então eu terapiava os bichinhos. Eu entrava em conexão com aquela alma e eu tirava a dor do trauma e tudo para poder recolocar ele em outra família. E houve um momento que tinha muito animal e eu não tinha condições. A ração ia dar até o dia seguinte. E para quem é protetora, é um pesadelo. A gente tem que ficar pedindo doação. Tá? É muito desconfortante. E eu botei a mãozinha na cabeça e falei assim, eu sei que todas as respostas estão em mim. Sim. Eu me conecto com essas respostas, pelo amor de Deus, que eu preciso comprar ração. Aí eu olho pro lado, gente, e eu vi aquele armário que eu ganhei da minha mãe, enorme, cheio de frasquinhos rotulados, assim, aquelas minhas garrafas de vidro. Eu falei, tá aí. Tá aí. Se foi bom pra mim, foi bom pras minhas amigas, porque eu comecei a presentear, né? Eu vou vender, eu vou comercializar, eu vou monetizar esse meu conhecimento.
Aí eu sentei assim, nasceu o nome, nasceu tudo. Na verdade, eu só parei, tá, gente? Porque eu acho que Fez um download, né? o universo já tava pronto. Meu Deus do céu, tava pronto. E eu falei, é isso. E isso foi no dia de Iemanjá. Para quem mora na praia, sabe o que significa esse poder. 3 de fevereiro, eu pari a empresa Filha do Sol. Que delícia. Que é uma empresa que nasce com a total consciência do servir. Servir os animais e servir a humanidade. Nesse processo todo, gente, já tinham se passado 6 anos que eu estava morando na praia. E eu desenvolvi uma técnica, Roberta, que se chama frequenciamento magnético codificado, devidamente registrado, porque é uma criação minha. E essa técnica, ela trabalha o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Então, ela é uma terapia energética que vai junto no extrato. Você não paga nada por isso, porque esse é o meu presente para a humanidade. E dentro desses frascos, você tem a sua vida emocional tratada e a sua vida mental tratada. Porque nesse processo da flaudemia, nós entramos num loop de medo e manipulação gigantesco. Né? Isso dá outra entrevista. É outro pitopu. Mas aí eu te trago de novo pra gente conversar, porque é muito, muito assunto. E aí, se alguém quiser, vamos lá, termina de contar, porque eu vou pedir para você falar suas redes sociais e entrar em contato com você para ver sobre os extratos, sobre o seu atendimento, como que ele funciona, como que é isso aí? Me conta aí. Então, eu trabalho com mentorias terapêuticas. Eu sou produtora artesanal de extratos medicinais e dentro dos extratos que você encontra no site www.filhadosol.com. Aqui no Instagram você tem um @ Filha do Sol, Produtos da Natureza. E a minha parte de mentorias, as mentorias terapêuticas, está no @ Cura de Traumas, com 2 S. E tudo faz parte de um movimento só, que é a evolução da consciência. É o aumentar o gradiente de consciência de quem usa os produtos ou de quem participa das minhas mentorias. Tudo isso é para que a gente consiga fazer esse mundo aquilo que a gente quer que ele seja. Não o que querem impor a todo custo através da TV e dos balcões de farmácia, né? Então, eu trabalho com cura em todos os níveis, Roberta. E é por isso que eu vim aqui contar essa história, uma história pessoal, uma história íntima, que do buraco a gente conseguiu sair aí para a luz, parir uma empresa que hoje ela é para servir a humanidade, é para servir você que está aí sofrendo com dores crônicas, com depressão, querendo desistir da vida, como a Vilma mesmo veio colocar. Então, é mostrar para você que a medicina da planta, ela é riquíssima, ela trata as nossas energias de forma muito profunda. FM Nota 10, 106.3 é a rádio Nota 10. Ouvintes, mandem perguntas aí no 3222-4572, 3222-4572. Tem alguma coisa, Jota? Roberta, tem mais uma pergunta aqui. Não é o mesmo estilo da Vilma, né? Sim. Só com anos diferentes. A Ângela aqui da Mata do Jacinto. Bom dia, Ângela. Um grande abraço para você. Ela teve um desengano muito grande, né? Quando era uma pessoa assim mais jovem. E ela, por causa disso, ela hoje, até hoje ela sofre ainda, né? Porque ela ficou noiva com uma pessoa e a pessoa fez muita coisa ruim para ela, assim, né? E acabou não se casando com ela. Aí depois disso, assim, ela se fechou e como se a vida dela tivesse acabado. Né? E acabou. Né? E aí depois disso aí ela sente muito medo, ela tem medo de tudo, a vida dela se transformou diferente, se ela trabalha, se fechou, ela não tem amigo, não tem nada. Então ela pergunta se isso pode ser uma depressão, né? Ela fechou as portas para o relacionamento. Isso. Não só a questão, vou passar a palavra para você, Elaine, questão de depressão, mas ela está ainda no modo sobrevivência.
Qual é o modo de sobrevivência? Aí eu vou falar um pouquinho da parte da mente aqui. Você provavelmente não tem contato com o externo, com o relacionamento, evita as pessoas com medo de sofrer, obviamente, pelo relato que você trouxe aqui. Você ainda está com a memória, com a mente presa naquela situação que você passou. Não se permitindo, você não consegue ainda, olha só, no decorrer da sua vida inteira, não sei quanto ela falou, quanto tempo? Ela disse, ela não falou a idade, né? Ela disse quando ela era bem jovem. No decorrer da sua vida, eu não sei quanto tempo isso faz. Quantas pessoas, aí eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você racionalize. Quantas pessoas que ainda, obviamente que você ainda teve contato com alguém, né? Contato, nem que seja para dar bom dia. Mas quantas pessoas que fizeram um mínimo gesto que você permitiu que ela fizesse para te auxiliar em alguma coisa? Ou um conselho, uma palavra. Observe isso. Vou pedir para você observar o ao contrário. Porque o ruim você já sabe. Já tá aí. Agora eu vou pedir para você olhar diferente. Olhar para quem já esteve perto de você, te auxiliou de alguma forma, nem que seja um atendimento de um bom dia, caloroso, que a pessoa te recebeu bem. Detalhe, pessoal, tanto o lado da doença quanto da saúde, ela está no detalhe. Ela está muitas vezes no detalhe. Mas, Elaine, contribua com essa nossa ouvinte aqui, que ela passou por... Você vê como que as pessoas ficam presas em memórias do passado? Quando nós falamos que nós somos resultados de nós mesmos, né? Sim. Olha que loucura, né? Mas fala aí. A verdade é que a vida ela é uma jornada de superação, de transformação e de cura. Nós estamos a todo momento tendo situações no nosso dia a dia, ou no caso dessa moça, né? Que a dor foi tão grande que ela se fechou. E isso é uma defesa, não é algo ruim. Algo ruim seria se depois de uma entrevista como essa, você não procurar ajuda. E há muitas situações em que a gente não sai sozinha. Porque, veja bem, uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, um homem inteligente, ele sabe exatamente o momento que ele tem que pedir ajuda. Ai, não posso demonstrar que eu sou fraco. Não, você tem que ser inteligente. A fraqueza é coisa da sua ideia. A fraqueza, ela é crença. Você tem que buscar ajuda. Por exemplo, Roberta, nas minhas mentorias terapêuticas, como você disse no início, eu sou especialista em leitura de alma. É quando a pessoa já tentou de tudo. Ela já tentou de tudo. Ela já foi para tudo quanto é canto e nada deu conta de resolver aquele sofrimento. Aí é que entra essa mentoria. Então a pessoa pode entrar em contato comigo, que a gente vai marcar uma sessão de diagnóstico estratégica para olhar para essa dor. Porque a gente precisa superar. Vai até um limite, entende? Você fica remoendo aquela dor porque é o teu processo, né? Você remoe, você se analisa, você se fecha, você chora, você se xinga, você se condena, você fica com medo e não sai daquilo. Como foi a primeira ouvinte que veio, a Vilma, 5 anos já está separada. Quantas pessoas fazem 10, 20 que saiu de um relacionamento, mas o relacionamento ainda não saiu dela. Exatamente. Então, essa mudança, ela tem que ser de forma inteligente. Busque ajuda. Nós estamos aí para isso. A Roberta, com a hipnose dela, gente, vocês não fazem ideia. Eu posso falar de cadeira, tanto que estou sentada. Posso falar de cadeira, porque é transformador. Porque não é porque eu sou terapeuta há mais de 10 anos que eu não sou boba, gente. Pelo amor de Deus. Eu fui fazer o curso da Roberta, vou falar da Roberta agora. Eu fui fazer o curso da Roberta. Para você que é terapeuta, você não faz ideia do poderio dessa ferramenta. E hoje, o que nos diferencia não é apenas você falar que você botar doutora lá no seu arroba. É você ter ferramentas. E eu sou daquela pessoa que gosta de tudo muito rápido.
Porque assim, ó, a filha do sol, antes a gente fazia tintura mãe. É. Aí eu vi que se eu fizesse um extrato mais concentrado, junto com a minha técnica, eu tinha um resultado mais rápido. Eu ia fazer diferente? Não. Eu gosto da coisa que se resolve. Você toma, o negócio resolve. É isso aí. Entendeu? Não tem essa historinha de que eu vou fazer terapia lá com a mulher com 10 sessões. Não. Com 2 a pessoa já fala, Elaine, já está resolvido. A dor que eu tinha na minha alma, você resolveu na segunda sessão. Olha que maravilha. É isso. É isso. Os extratos agem dessa forma, a hipnose age dessa forma. Então, seja inteligente, faça um movimento de amor a si mesma. Procure ajuda. Nós estamos aqui para isso, para te atender. Você me trouxe uma coisa aqui, Elaine. Tem pessoas que falam, olha, pessoas que às vezes a gente está conversando. Ah, eu sinto isso, mas eu tenho medo. Mas não tem medo de ficar nessa dor. E nem É se não sério? faltou de farmácia, tomar comprimido. Mas não Ai, tem meu Deus do medo. céu. Mas tá gostosinho ficar nessa dor? Se tá gostoso, fica, tá tudo bem. A gente quando escuta esse comentário, eu tenho medo. Não. Então, peraí. Você já se permitiu a entender como que funciona, a conversar? Porque no meu caso e da Elaine, a pessoa quando ela, não é só aqui esse bate-papo aqui, a pessoa quando ela vai passar por uma sessão diagnóstica, ela entende o processo que ela vai passar para poder se tratar. Ela entende o que vai acontecer. Então não existe dúvida, não existe medo. Existe, você tem que estar o quê? Com medo de viver Continuar nessa dor. nessa dor. Quando você coloca, ok, você que está nessa situação com dor, você que está sofrendo, independente do sintoma que você está, Física ou emocionalmente. exatamente, como que você vai... Vamos lá, se imagina daqui 5 anos. Você está feliz do jeito que está? Agora você imagina daqui 5 anos. É esse raciocínio que eu trazer para você. Então, independente da técnica que você vai usar, eu falo para você, eu não sou boba. Nós, terapeutas, nós temos um nível de consciência o quê? É lógico que nós somos seres humanos. Nós vamos ter que tratar? Vamos sim. Sempre tem. Eu digo que nós somos uma casca de cebola. Aí você tira aquela mais grossa. Aí, aquilo que nem você sabia que estava doendo, mas estava lá, escondido, aparece. Aparece. Aí você trata ela. Mas aí você já trata Mas diferente. você já trata com uma consciência diferente. Exatamente. Até você chegar ao ponto de que você se colocar. É muito lindo isso. Você se coloca em determinada, porque a vida continua. Quem fez terapia foi você, não foi os vizinhos. A não ser que você indique nós aqui, né? Pra todo mundo. Mas é isso que eu sempre falo para quem vem consultar comigo. Quem tá fazendo terapia é você. Ou seja, a vida continua, as pessoas vão continuar com você ou com o mundo de mau humor, arrogantes ou felizes. Bom, vai acontecer. A coisa ela vai seguir. A questão é que você vai trocar de óculos. Você vai enxergar aquela situação e falar assim, tá, e daí? Tá, e daí? Gente, o tá, e daí, ele é libertador. Tá, e daí, é libertador. Ok, que nem no caso Aí a pessoa fala assim, poxa, mas é fácil falar. É a Vilma e a Ângela. Vilma e Ângela, que tiveram desafios aí no relacionamento. E aí eu tenho certeza que vocês já escutaram assim, mas larga a mão de ser boba. Por que você não arruma mais uma pessoa? E se não der certo, você arruma outro? Falar Porque é fácil. naquela mente é fácil ela superar os desafios e falar assim, não deu certo com esse cidadão aqui, eu tento com o outro, tá tudo bem. Até que uma hora eu vou encontrar uma pessoa. Só que assim, eu digo, tem que fazer terapia. Não, e tem mais uma, né, Roberta? Que é assim, essas pessoas que costumam falar pra você, faz isso, procura, não sei o quê, não sabem a dor que você tá passando. Exatamente. Então, eu trago isso pra mim. Por que que eu consigo ter uma conversa profunda com uma pessoa que está em depressão? Porque eu passei por aquilo. Foram longos, quase 5 anos. Por que que eu sei tratar e mostrar através das plantas um tratamento para fibromialgia?
Porque eu passei por essa estrada, eu experimentei em mim. Então, a pessoa que vem, que tem a coragem, porque a gente precisa ter coragem. E às vezes, coragem de largar de ser sem vergonha. Porque às vezes você fica... a gente tem duas classes de pessoas. Aquelas que estão na dor, mas ela está tendo benefícios para isso. Essas pessoas não são minhas pacientes, nem minhas mentoradas. Porque se ainda tá gostosinho, Roberta, continua curtindo o teu Continua lá. gostosinho, É isso porque aí. ainda não aprendeu tudo que tinha que aprender na dor. A dor também ensina, gente. E a outra classe de pessoas é aquela que tá ferrada, tá com dor e fala assim, eu não aguento mais ficar nesse lugar. E eu vou fazer tudo que eu puder para sair desse lugar. Aí você encontra a gente. É nesse lugar que você está ouvindo agora, porque você não pense que uma mensagem como essa está ao acaso no seu celular. Você não pense que você mudou de estação na rádio e por um acaso você caiu nessa entrevista. Não, é para você tomar vergonha na cara, para você tomar coragem, para você tomar força. Escute o que a gente está falando. Saia da dor, mas saia da dor com dignidade, não como coitadinha. Porque a vida ela é muito rica. A vida é muito preciosa. Você tem muito ainda que viver. Tem Exatamente. muito que realizar. E outra, a gente tem que transformar esse mundo, gente. Pelo amor de Deus. Falar besteira todo mundo fala. Aqui a gente trata assuntos com profundidade. A gente fala de alma para alma. Fala de alma que já sofreu com a alma que quer ser curada. E é isso mesmo. Tem pessoas que falam da boca para fora que quer se tratar e no fim das contas não quer. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal que está me ouvindo aqui, dia 30 a 31 de agosto, tem a turma de hipnose não verbal que eu e a hipnoterapeuta Maria Inês Coelho, nós vamos ministrar esse curso. E nós vamos ter a nossa Elaine e os alunos que passaram pela experiência como monitores na turma, que aí vai ser maravilhoso, gente, eu não vejo a hora de chegar. Vai ser incrível. Você que tem intenção de conhecer as técnicas, é terapeuta. E olha só, não é só terapeuta. Eu digo que quando você... Imagine a Ângela e a Vilma, elas vindo fazer esse curso. Mas será eu? Sim, você. Por quê? A expansão de consciência que você vai ganhar ali... É fenomenal, né? Sem contar que, eu já vou falar aqui, no final do filme, todo mundo que passa pela formação de hipnose não verbal, ela passa pelo processo que ela vai aplicar no seu cliente, no seu paciente. E é muito rico, muito Ah, forte. mas eu não vou, que nem no caso, eu vou lá só para expansão de consciência, eu não quero trabalhar com isso. Mas você vai passar pelo processo, obviamente, da mesma forma. Você com certeza vai sair de lá transformado. Vai sair lá com uma consciência totalmente diferente. Vai começar a entender como que funciona o seu corpo, mente e espírito. E aí, quantas pessoas que já estão, né? Que no caso, a Elaine vai estar conosco lá como monitora, vai estar para auxiliar, e tem outros também que vão estar conosco para poder auxiliar essa turma, que vai ser uma turma maravilhosa, justamente para essa expansão de consciência, esse momento de autocura. O terapeuta, como a Elaine ela comentou aqui, primeiro passa, o terapeuta é muito forte, primeiro passa por um processo de fundo de poço. E aí tem alguns terapeutas que além do fundo do poço ainda se descobre que tem mais um para acabar. Nossa, tem um sapão aqui que dá para entrar mais Tem um uns pouquinho. andares abaixo. Eu tô falando sério, tô rindo aqui, porque Nervoso. cada um já passou por essas dores. É como eu já contei já algumas vezes. Eu já passei, ela contou aqui, já passou. Ou seja, e a superação. Não, peraí, eu tenho que sair dessa situação que eu tô. Por que eu tenho que estar passando por isso? Eu não quero mais isso. Essa realidade não me representa, gente. É essa atitude mental que tem que ter. E eu falo aqui, Elaine, a tal da televisão Ótima programação. negativa de mente. Sim, programação mesmo. É reprogramação que você tá o dia inteiro ali sendo reprogramado. O povo fala assim, eu tenho medo de hipnose, você é hipnotizado 24 horas. É Exatamente. simples assim. E não tem consciência disso, porque não é falado de modo aberto e eu estou aqui para te contar.
Mas eu convido vocês, quem tem interesse de fazer, e venha para esse momento, venha para esse movimento de participar da nossa formação de hipnose não verbal, dia 30 a 31 de agosto. Parcelamos no cartão até em 10 vezes. Pode vir que nós vamos conversar sobre isso. É um grande investimento, né, Roberta? É um investimento em si. E depois... É um alto investimento e um investimento na sua vida, entende? São duas coisas que você faz aí. Porque o processo de autoconhecimento, lembra lá no comecinho, que eu comecei a contar a minha história, que eu falei que eu casei nova e o casamento lascou todo. Por quê? Porque eu não tinha autoconhecimento. Olha só que coisa fantástica. O autoconhecimento, ele te liberta. Te liberta das suas crenças, da sua própria ignorância, da sua preguiça de crescer espiritualmente. Então, esse movimento, ele é pro resto da vida. Você nunca mais vai ser a pessoa medíocre que tu és hoje. Ah, não é mesmo? Entende? O quão profundo que é isso? E é verdade. O que a Elaine falou você nunca mais volta para a etapa que você está. Uma expansão de consciência, ela só vai para frente, ela não dá ré. Só o foguete do Elon Musk. Agente do sistema. Bom, pessoal, 67996581151, 67996581151. Manda mensagem para mim que nós vamos conversar sobre a formação de hipnose não verbal. Eu vou pedir, Elaine, para você deixar os seus contatos, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que, se não se separaram e não passaram pelo divórcio, estão em via ou estão sofrendo muito e precisam ter essa força, que eu digo assim, as respostas estão dentro de nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos pegar essa força. Então nós estamos aqui enquanto terapeutas, a Elaine está aqui, especialista em mulheres, especialista justamente nessa dor, para tratar, para trabalhar. Eu quero que você passe os contatos, seus arrobas, tem vários arrobas, gente. Os arrobas, o site, o telefone, o WhatsApp, passa aqui para as pessoas, as mulheres entrarem em contato com você. Vamos lá, FM Cidade Morena. Primeiro, gratidão por você ter participado, tá? Essas mulheres aí trazendo a sua dor, mostrando a dor da alma. Precisa de muita força para fazer isso, então já honro você por isso. Agradecendo você, Roberta, por abrir esse espaço. A gente abre um portal, sabe? Quando almas se conectam com almas, um portal se abre. E esse portal é um portal de cura, é um portal de comunicação. É quando você se sente vista mesmo não se enxergando. É quando você se sente ouvida mesmo não sabendo ainda nomear a dor que você carrega. Então, gratidão, Roberta. Eu honro muito você, minha amiga querida. Eu acho que a gente tem que vir aqui mais vezes. Com certeza. Tem muito assunto, muito assunto. E olha só, o meu arroba como mentora, as minhas mentorias são terapêuticas, tá, gente? É uma mentoria completamente a nível espiritual muito profundo e transformador. Tu encontras informações no arroba cura de traumas, com 2 S. E os extratos medicinais com essa tecnologia energética fantástica do frequenciamento magnético codificado está no arroba Filha do Sol Produtos da Natureza. Nos dois tu me encontras, são assuntos diferentes, mas com a intenção de cura. Mas é cura para a alma. A gente não trata aqui de aperitivo, de dosinha para você ficar melhor uma semana, não. Aqui é para transformar a vida, para transformar a sua visão da sua vida. Porque você é muito preciosa e quanto mais pessoas curadas, Roberta, nós tivermos nesse mundo, melhor o mundo vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, para os seus netos. Gratidão por vocês terem me permitido vir aqui mostrar o meu coração, a minha história, uma dor pessoal. Gratidão, gente. Eu que sou grata por você estar aqui, compartilhar. Eu sei que muitas mulheres se conectaram com a sua história. E nós botamos um pouquinho ali, um dedinho na dor ali, que é o seu despertar, que é o que a Elaine falou. Você não está aqui à toa. Você não está escutando esse programa nesse momento à toa. Você já está vindo para o momento do despertar.
E independente da sua idade, se você tem 20 ou você tem 70, independente da sua idade, Exatamente. é o seu despertar, é o seu momento. Eu, por exemplo, comecei a estudar as terapias depois dos 40 anos. Porque eu tive também uma depressãozinha. Eu falo com a tristezinha. Deus o livre. Eu falo que hoje eu dou risada. Mas todos nós estamos, dependendo da história de vida, dependendo do que acontece, por mais que a gente tenta ser forte, presta atenção. Chega uma hora que fica desafiador. Mas, pessoal, FM Nota 10, eu quero agradecer a audiência, agradecer as pessoas que estão me vendo aqui no Instagram, @Roberta_hipnoterapeuta. Talvez eu vou mudar meu arroba. Tem que tirar o underline. Né? Talvez eu vou mudar e aí eu vou anunciar aqui, talvez. Vai ficar esse Instagram, vai permanecer. Talvez eu estou aqui fazendo alguns movimentos aqui. Talvez eu vou mudar, não é certeza. Pessoal, nós temos o nosso site do Instituto Betalu, www.instituto.betalu. www.institutobetalu.com.br. Meu Deus, eu passando no Instituto Betalu errado, mulher. Vamos de novo? www.institutobetalu.com.br. E o meu arroba é @Roberta_hipnoterapeuta. Quem também, olha, eu quero ter uma expansão de consciência e quero fazer a formação de hipnose não verbal. Nessa página do Instituto Betalu tem ali a página de informações, que são os cursos que nós temos. Você clica lá que você vai ver depoimentos. Você vai ver o que você vai aprender, o que você vai ganhar de bônus. E ó, eu vou adiantar. Eu já vou adiantar. Adianta. Um dos bônus que eu amo, gente, eu amo tanto desse bônus, é que depois do curso, e nenhum outro instrutor de hipnose não verbal faz, tá? É só eu que faço aqui no Mato Grosso do Sul. Nenhum dos outros 11 companheiros que são formados pelo Instituto Bem fez, tá? Só eu aqui do Mato Grosso do Sul. Mas eu adoro fazer isso. Eu ofereço 15 dias depois da formação, uma aula para tirar dúvidas, depois mais 15 dias, depois mais 15 dias. Nós temos 3 aulas, e aí eu falo que é 1 hora, mas eu não consigo ficar 1 hora só com o povo. Verdade, é muito Eu rico. gosto de entregar. Eu gosto de entregar todo o conhecimento que eu tenho aqui dentro de mim, eu entrego justamente que é para você transformar a sua vida e a vida das pessoas que você vai olhar em volta de você. Então, vamos encerrar. Jota, solta a minha música que nós deixamos para o final. Pessoal, uma excelente, incrível, maravilhosa semana para você. Olha só, sempre falo, somos o que pensamos. Então, olhe em volta da sua vida, o que você está passando hoje e o que você pode mudar e transformar com essa frase do somos o que pensamos. Peraí, se eu sou o que pensou, não tá bom do jeito que tá. Então, vamos mudar o que você está pensando. Vamos mudar a sua consciência. Elaine, você tem mais um recado? Pode falar. Tenho sim. Você aí que está nos ouvindo, entra no nosso Instagram, faça lá um comentário. O que dessa história toda, o que dessa conversa toda fez diferença para você? Porque isso ajuda a página a crescer e ajuda que essa mensagem, que essa história, que essas ferramentas, inclusive do próprio curso de hipnose que a Roberta está aí, no gatilho já aqui para Campo Grande. E Campo Grande ainda não despertou para hipnose não verbal, infelizmente, mas os terapeutas que não participam, eles vão ficando para trás. Infelizmente, vão ficando para trás. Então, curta, faça um comentário, isso é muito rico para nós e gratidão mais uma vez. Gratidão, gratidão, é verdade, né, pessoal? Vai lá na nossa live aqui, tudo aqui que nós conversamos vai ficar salvo. Você pode assistir a hora que você quiser. Aí pintou uma pergunta, manda lá que tanto eu quanto a Elaine, nós vamos, como colaboradoras na mesma live, nós vamos responder vocês. Muito obrigado, solta a nossa música e uma excelente semana, Campo Grande. Gratidão!